Glória a Deus. Hoje vamos ler Jó capítulo 42, o último capítulo do livro. Que Deus nos abençoe com essa palavra preciosa. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntastes: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Depois que o Senhor falou estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra você e contra os seus dois amigos, porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Agora peguem 7 novilhos, 7 carneiros, e vão até o meu servo Jó, e ofereçam holocaustos em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a intercessão dele, para que eu não os trate segundo a falta de juízo de vocês, porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Então Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, foram e fizeram o que o Senhor lhes havia ordenado, e o Senhor aceitou a oração de Jó. O Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que tinha antes. Então vieram a ele todos os seus irmãos, irmãs, todos que o haviam conhecido antes, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram por todo o mal que o Senhor tinha enviado sobre ele, e cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Ele veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda chamou de Késia, e a terceira de Queren-Apuque. Em toda aquela terra não havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e o seu pai lhe deu herança entre os seus irmãos. Depois disto, Jó viveu mais 140 anos, e viu os seus filhos e os filhos de seus filhos, até a 4ª geração. E assim Jó morreu após uma longa velhice. O último capítulo de Jó vai nos mostrar a última resposta que Deus traz para Jó e a restauração plena deste homem de Deus. O versículo 1 diz que Jó respondeu ao Senhor, e nessa resposta que Jó dá, a gente já percebe aqui a restauração de Deus na vida dele. Os irmãos devem lembrar que esta obra de Deus, este processo de Deus na vida de Jó, segundo a maioria dos estudiosos, durou aproximadamente 1 ano. Foi 1 ano de muita dor, de muito sofrimento, 1 ano de luto, 1 ano de enfermidades, 1 ano de dilemas na alma, na mente, crise espiritual, crise psicológica. Irmãos, mas enfim, a restauração do Senhor chegou na vida de Jó. Deus é um Deus de restauração. Deus tem processos na nossa vida que nós não entendemos, permite situações que nós não temos todas as respostas, mas Deus, ele tem propósito na nossa vida, e o propósito de Deus é estar nos restaurando em meio a tudo que a gente enfrenta na vida. E a grande questão é a maneira que Deus restaurou Jó. Aqui no capítulo 42 vai nos falar sobre isso, e é bom a gente aprender sempre, porque às vezes nós estamos aguardando que Deus nos restaure de uma maneira específica, no tempo que nós queremos, e Deus tem a forma dele de restaurar, de trabalhar.
Jó foi restaurado, irmãos, após uma conversa com Deus, uma conversa muito profunda, muito íntima. Na verdade, o livro de Jó nos fala de muitas conversas. No início a gente vê ali a conversa no céu, Deus está ali, os anjos reunidos, e Satanás entra num diálogo com Deus sobre Jó. Depois a gente vai ver Jó, durante todo o livro, conversando com seus amigos trazendo palavras duras, às vezes tentando ajudar e trazendo mais ainda sofrimento. Mas enfim, o livro de Jó termina com Deus falando diretamente com Jó. E quantas vezes, irmãos, Deus vai nos restaurar numa conversa profunda com Ele, num tempo profundo de oração, num tempo onde a gente para tudo para ouvi-lo de maneira mais intensa. Jó estava tentando ouvir Deus, os amigos tentaram também falar, e erraram muito mais do que acertaram. O último amigo que falou, ele falou da parte do Senhor, preparou o coração de Jó para esse momento agora, mas foi Deus falando ao coração dele que trouxe uma restauração plena. E na verdade, irmãos, a gente percebe que a restauração plena de Jó veio depois que Deus restaurou o coração dele primeiro. Muitas vezes a gente quer que Deus transforme situações externas, cure enfermidades na alma, no corpo, situações familiares que estão quebradas, confusão que nós passamos, que a gente gostaria que Deus trouxesse direção. Mas, irmãos, o que Deus quer restaurar em primeiro lugar na nossa vida sempre é o nosso próprio coração, porque é dele que procede as fontes da vida. Deus quer restaurar a nossa comunhão com Ele, a nossa intimidade com Ele. Então, após Jó ver e ouvir o próprio Senhor falando com ele, antes de Deus restaurar a sua saúde, a sua família, os seus bens, Deus restaurou o coração de Jó. Vamos ver aqui no capítulo 42 o que nós podemos destacar dessa restauração de Deus. Primeiro, Deus restaurou a fé de Jó no poder e nos planos de Deus. Quando nós estamos passando por momentos difíceis, não que a gente duvide que Deus tenha poder, mas às vezes a gente fica em dúvida se o poder de Deus vai se manifestar naquela hora, naquele momento, naquela situação. E aqui você percebe que quando Jó para ouvir o Senhor, no versículo 2, há uma das afirmações de fé mais tremendas da palavra de Deus. Jó diz assim: olha, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Irmãos, falar isso da boca para fora não é tão difícil, mas isso aqui se tornar uma consciência, uma identidade, uma convicção. Jó aqui está convicto, após esse momento que ele para ouvir Deus, diante de todo o processo de dor que ele estava passando, ele é restaurado na sua fé. Ele diz o seguinte: Senhor, eu tenho certeza que o Senhor pode todas as coisas, eu não duvido do teu poder, e mais uma coisa, os teus planos não podem ser frustrados. Irmãos, às vezes nós estamos limitando a maneira de Deus agir. Deus ele age como Ele quer, quando Ele quer, da maneira que Ele quer. Não duvide do poder de Deus, mesmo que você não esteja vendo as situações mudando na sua vida, ao seu redor. Jó é restaurado na sua fé. Geralmente, antes de Deus fazer um grande milagre na nossa vida, Ele primeiro restaura a nossa fé. Nós temos paz com Ele antes de ter paz com as circunstâncias. Nós temos a visão do coração aberta, os olhos da fé. A fé enxerga o invisível, enxerga confiando que o Senhor está no controle de todas as coisas. Em segundo lugar, além de Deus restaurar a fé no poder, nos planos de Deus, Deus também restaura em Jó a humildade e a adoração. A humildade e a adoração. Jó era um homem quebrantado, era um homem temente a Deus. Mas, irmãos, todo o processo de Deus visa nos levar a um maior quebrantamento. Todos nós precisamos vencer. A nossa carne, a nossa natureza humana, ela tem uma tendência à arrogância.
ao orgulho, à soberba, à independência. E o que Deus faz conosco, e Ele quer fazer, todas as dores que Ele permitir passarmos, todo o sofrimento, todas as dificuldades, Deus visa nos levar a um quebrantamento maior, a mais humildade, e é isso que a gente vê Deus fazendo no coração de Jó, mesmo sendo ele um homem de Deus. No versículo de número 2, ele diz: bem sei que tudo podes, mas no versículo 3, Jó diz o seguinte: tu perguntaste, quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, Deus fez essa pergunta. Aí olha o que Jó responde: na verdade falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Uma das coisas mais difíceis para o ser humano é ele assumir que há coisas que ele não conhece, que ele não entende e que são maravilhosas demais para nós, que são maiores do que a nossa capacidade de perceber e explicar. Então, amados, o que Deus está fazendo aqui nesse processo levou Jó a um quebrantamento profundo que ele não tinha experimentado ainda na vida dele, há níveis de quebrantamento que eu e você ainda não experimentamos, e que Deus quer que a gente experimente uma vida de oração. Deus quer que a gente tenha esse quebrantamento ao ouvir a sua palavra, ao passar por situações difíceis, no meio das provações. Deus quer usar tudo, irmãos, para nos ensinar e para nos quebrantar, porque um coração quebrantado, ele aprende sempre. Um coração humilde sempre está aprendendo. Ele aprende com os seus próprios erros, ele aprende com os erros de outros, ele aprende com a palavra de Deus, ele aprende até quando ele vê alguém caindo na apostasia, ele aprende a valorizar mais ainda a sua vida com Cristo. Então Deus restaura a humildade e a adoração no coração de Jó, porque ele diz: na verdade eu falei do que eu não entendia, são coisas maravilhosas demais, coisas que eu não conhecia. E o que está acontecendo aqui é a consciência da nossa ignorância. O ser humano tem essa dificuldade, nós temos. O homem dos nossos dias, com todo o desenvolvimento científico, tecnológico, quantas vezes ele acha que ele já sabe resolver todas as coisas. Aí quando nós estamos diante de uma situação difícil, sem respostas, nós deveríamos nos humilhar, jejuar, nos quebrantar, e alguns permanecem mais arrogantes ainda, e acham que eles têm todas as respostas. Somos amigos de Jó, inclusive o próprio Jó, porque aqui é Jó que está dizendo: eu não entendia, falei de coisas que eu não compreendia. Ele reconhece a sua ignorância, a ignorância que ele tinha e ele não sabia, e ele reconhece que ele falou coisas que ele não deveria ter falado. Isso é quebrantamento na presença de Deus. E em terceiro lugar, irmãos, Jó também, ele é restaurado pelo Senhor na sua intimidade com a presença de Deus. Deus restaura a intimidade de Jó. Irmãos, Deus não permite nenhum processo doloroso na nossa vida sem ter um propósito de nos levar para mais intimidade com Ele. As nossas dores e as tempestades deveriam nos aproximar mais de Jesus. Há pessoas que, quando passam por sofrimento, elas se endurecem mais, ficam mais amargas, elas se rebelam contra as pessoas, porque na verdade as provações mostram mais de nós do que das outras pessoas. Colocam para fora as provações, coisas em nós que às vezes nós desconhecemos. Jó era um homem justo e íntegro, temente ao Senhor, mas no processo de dor que foi tremendo na vida dele, terrível na vida dele, difícil na vida dele, ele demonstrou em alguns momentos questionamentos, mesmo ele não tendo pecado contra Deus de maneira deliberada. Ele mostrou no coração dele a sua ignorância, e agora Deus está restaurando a sua intimidade com a presença dele. Olha o que diz no versículo de número 4: disseste, escute porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. No versículo 5, Jó afirma: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Irmãos, perceba que Jó conhecia o Senhor. Ele era um homem respeitado no seu tempo, na sua geografia, por ser alguém temente a Deus. O próprio Deus afirmou isso dele. Mas Deus queria
se revelar mais a Ele. Deus quer nos levar a conhecê-lo mais. O conhecimento de Deus, ele é progressivo e ele é impossível de ser alcançado na sua plenitude. Mesmo na eternidade, nós vamos conhecer a Deus cada dia, cada tempo, porque o Senhor, ele é insondável, ele é glorioso. Então não perca a oportunidade de, numa crise, de numa dor, se aproximar mais, se quebrantar mais e conhecer mais o Senhor. Jó foi restaurado na sua intimidade com o Senhor, uma intimidade mais profunda com a presença de Deus. E esta intimidade leva Jó a uma humildade ainda maior. Versículo 6: por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quanto mais eu conheço a Deus, mais intimidade com Deus, mais humilde eu me torno, mais quebrantado eu me torno. Quanto maior revelação de Deus, verdadeira, revelação da graça, mais eu vou me quebrantar e me humilhar. E em quarto lugar, irmãos, Deus restaura em Jó a intercessão pelos seus amigos. Porque no versículo 7, depois que Deus conversa com Jó, fala com Jó, restaura o coração de Jó, perceba que o coração, a fé de Jó estavam restaurados, a sua alma. Agora Deus chama os amigos de Jó para uma conversa. Deus diz o seguinte para eles: minha ira está contra vocês. Irmãos, quando a gente fala o que não deve, fala das pessoas, Deus fica irado conosco. E mais, Deus diz: eu não vou ouvir a oração de vocês. Olha que princípio tremendo. Deus está dizendo: eu não só estou irado, como a oração de vocês não faz sentido, me aborrece. Porque, irmãos, quando nós pecamos, a oração que Deus ouve é a oração do arrependimento. Não é a oração simplesmente por qualquer coisa que nós estamos entendendo que precisamos orar. Nós precisamos nos arrepender diante do Senhor. O Senhor é um Deus vivo, pessoal, santo. Não é um ser impessoal que apenas a gente deve fazer pedidos para Ele, como qualquer outra religião faz a qualquer Deus. Não, Ele é o Deus único e verdadeiro, Ele é o Deus santo. Então, para nos relacionar com Ele, para ter vida de oração, nós precisamos nos consertar com Ele. E Deus diz: vocês provocaram a minha ira, eu não vou ouvir a oração de vocês. Vocês falaram a meu respeito o que não é reto, como meu servo Jó falou. E Deus diz: Jó, mesmo na sua dor, ele afirmava verdades acerca de mim, e vocês não falaram coisas verdadeiras. Agora é tremendo, porque o Senhor também não rejeita esses amigos de Jó. O Senhor diz: fale com ele para orar por vocês, porque Deus queria restaurar também os amigos de Jó. Deus quer restaurar pessoas que às vezes falaram mal da gente, nos feriram, e nós devemos orar por eles. Então Deus restaura aqui o Jó intercessor, que lá no capítulo 1, você lembra que Jó intercedia sempre pela sua família, pelos seus filhos. Ele era um intercessor, mas Deus agora estava restaurando no coração de Jó uma posição de interceder por aqueles que nos feriram. Interceder por aqueles que nos machucaram atrai um grande favor da graça de Deus sobre eles e sobre nós. O Senhor Jesus nos ensinou a abençoar os que nos amaldiçoam, a orar pelos que nos perseguem. E aí, irmãos, Jó ora pelos seus amigos. No versículo de número 9, o texto diz que o Senhor aceitou a oração de Jó. E aí, em último lugar, irmãos, o que Deus restaura na vida de Jó? Deus restaura todas as coisas que haviam sido perdidas enquanto Jó orava pelos seus amigos. A fé de Jó, a intimidade, a humildade, o quebrantamento estavam já tratados ali, naquele momento de restauração do Senhor. Agora, o versículo número 10 diz que o Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que ele tinha antes. Houve uma restituição em dobro sobre a vida de Jó, enquanto ele orava pelos seus amigos. Às vezes você está esperando que Deus faça algo num momento específico, de uma forma específica. Amado, há coisas que Deus faz enquanto estamos orando, há coisas que Deus faz enquanto estamos louvando, há coisas que Deus faz enquanto estamos dormindo, confiando nele. O que Deus queria realmente mostrar para ele
para Jó e para nós e para todos os seus amigos é que Deus trabalha de forma soberana, muitas vezes misteriosa, e nós devemos confiar nele em todo o processo que nós passamos. Ele tem poder para restaurar tudo em dobro da nossa vida, enquanto nós estamos orando por outras pessoas, sabe? Às vezes a unção dobrada vem quando a gente libera perdão sobre outras pessoas, porque essa oração de Jó tinha um conteúdo também de perdão, porque ele estava orando por aqueles que o feriram. Então há uma unção dobrada derramada sobre aqueles que perdoam, que oram por aqueles que de alguma forma no processo que a gente passou, não nos ajudaram, às vezes até nos prejudicaram, mas o nosso coração estando restaurado com o Senhor, Deus vai restaurar a oração por estas pessoas, e quando nós conseguimos orar por aqueles que nos feriram, irmãos, Deus vai restituir muitas coisas na nossa vida, a pureza, a alegria, a paz. E aí o capítulo 42 termina mostrando que os irmãos, as irmãs vieram visitá-los, ele recebe consolação, ele recebe ofertas, sabe, irmãos? A gente não sabe o processo de Deus na vida de cada um de nós, tem as suas características, mas o livro de Jó está aqui para que a gente entenda essa revelação de Deus, que Deus é poderoso para restituir e até em dobro aquilo que um dia a gente perdeu. Só teve uma coisa que Deus não restituiu em dobro: os filhos. Tudo você percebe que Deus deu, os animais em dobro, a saúde dele foi totalmente restaurada. O Senhor o abençoou, 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, e aí no versículo 13 diz que ele teve 7 filhos e 3 filhas, ou seja, a mesma quantidade de filhos que ele havia visto o Senhor tomar para ele. Por que Deus não dá em dobro os filhos? Porque, irmãos, coisas a gente possui, filhos Deus toma para ele. Os filhos de Jó, na verdade, não foram perdidos. Jó também teve filhos em dobro, porque os 10 o Senhor tinha tomado para ele, e agora Deus deu mais 10 para que ele pudesse cuidar, e Jó viveu mais tantos anos e morreu em longa velhice, vendo os filhos até a 4ª geração. Além do que Jó já tinha vivido, viveu mais 140 anos, porque Deus é bom em todo o tempo, e todo o poder está nas mãos dele. Não importa o processo, a dor, o momento que passamos, sempre lembre que Deus pode todas as coisas, e nenhum dos planos dele pode ser frustrado. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra que temos meditado nesse tempo, que ela sirva para nós de consolação, de encorajamento, que a tua palavra traga quebrantamento ao nosso coração, humildade, para aprender sempre com o Senhor, para diante dos processos que o Senhor permite, das dores, que nós possamos, Deus, estar confiando ainda mais no Senhor, nos achegando ainda mais ao Senhor, e esperando o tempo e o modo que o Senhor trabalha, a restauração que o Senhor faz, Pai, mas que em todo o tempo possamos aprender e crescer na intimidade do Senhor, assim como Jó perseverou, teve paciência e teve maior intimidade contigo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor.